Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e recomendo que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, vamos diretamente aqui para o gráfico técnico, no qual hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 3 criptomoedas no mercado, que serão exatamente essas que vocês podem observar no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço da AVAX, do Bitcoin Cash e também aqui da Data USDT. E lembrando sempre, tá pessoal, que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E começando aqui os trabalhos de análise com a criptomoeda AVAX em seu tempo gráfico aqui diário, o que podemos perceber é que realmente o preço está nesse momento em uma grande faixa de lateralização no seu comportamento aqui de equilíbrio. Então percebemos aqui nesse momento, nessa faixa de negociações, que existe um equilíbrio aqui entre a oferta e a demanda desse ativo, ou seja, é o entusiasmo dos compradores ou então o pessimismo dos vendedores que irá então decidir qual será o próximo comportamento de preço. Se os touros acabarem estando mais fortes nessa questão, então o preço vai acabar formando topos e fundos cada vez mais altos, com os compradores topando pagar cada vez mais caro por esse ativo, e assim formaremos estruturas de mercado de alta, seguindo realmente para próximas referências de topos anteriores. Porém, caso os ursos aqui estejam mais fortes nessa questão, então eles toparão liquidar a preços cada vez mais baratos as suas posições, e assim o nível geral dos preços cairá bastante, formando então estruturas de mercados de baixa. Sendo assim, quando você observar algum mercado tão lateralizado quanto esse aqui, o mais recomendável realmente é que você não faça nada, que você espere que o mercado se decida antes de você abrir uma posição comprada ou vendida nesse ativo. Em seu comportamento atual aqui dos preços, podemos perceber que nos últimos dias, nessa faixa de negociações, podemos perceber formações técnicas de estruturas de mercado de alta, e também podemos perceber esse comportamento dos preços aqui acima das linhas de médias móveis, o que então sinalizaria para a gente uma tendência de alta para esse ativo, para esse tempo gráfico aqui analisado. Porém, também perceba aqui que essa forte alta acabou deixando ele também muito próximo dessa região de resistência, no qual podemos perceber aqui por vários toques que o preço acabou fazendo nessa faixa de negociações, que temos nessa região uma grande concentração de oferta para o ativo. Podemos perceber aqui inclusive uma possível armadilha de touro aqui para essa faixa de negociações, no qual o preço acabou apresentando um rompimento aqui nessa faixa de negociações, dessa zona de resistência, também com um grande volume de negociações aqui acima da média. Porém, ele acabou revertendo toda essa alta e acabou voltando para dentro aqui dessa faixa de negociações de equilíbrio, formando aqui inclusive um grande pavio aqui de força vendedora para esse candle nesse tempo gráfico aqui analisado. Então realmente pessoal, para esse ativo aqui nesse tempo gráfico analisado, o mais recomendável é que você espere uma decisão do mercado sobre essa faixa de negociações em que apresentamos aqui um equilíbrio nessa região, antes de você tomar alguma posição aqui nesse mercado. Observando aqui um tempo gráfico mais longo, como por exemplo o semanal, podemos perceber aqui também a formação técnica de topos e fundos ascendentes nessa faixa de negociações, e também podemos perceber aqui nesse gráfico realmente essa zona de equilíbrio aqui formando esse retângulo no gráfico técnico. E também podemos perceber aqui que na formação desse topo aqui no mercado, no qual ele apresentou essa grande valorização, o comportamento do preço também apresentava níveis técnicos de sobrecompra, tanto aqui no RSI quanto também aqui no estocástico, o que então realmente já sinalizaria para a gente que realmente uma baixa no seu comportamento de preço com a correção estava muito próximo então de acontecer. E essa baixa realmente acabou acontecendo, e ele acabou realmente encontrando aqui próximo a essa zona de suporte realmente uma grande concentração de demanda para esse ativo, que fez com que realmente ele encontrasse essa faixa de equilíbrio. Observando um tempo gráfico mais curto, como por exemplo de 4 horas, podemos perceber aqui realmente que nos últimos dias o preço acabou formando estruturas de mercados de alta com topos e fundos ascendentes, e também se manteve acima das linhas de médias móveis, caracterizando assim também para esse tempo gráfico aqui analisado uma tendência de alta bem forte. E aqui também podemos perceber realmente como se deu esse bull trap próximo aqui a essa faixa de negociações, no qual o preço apresentou realmente um comportamento de alta muito forte e acabou rompendo aqui essa região de resistência anterior, com também um grande volume de negociações aqui acima da média, porém
podemos perceber que realmente essa alta acabou não sendo sustentada pelo comportamento de preço, que acabou formando aqui nessa região um martelo invertido aqui próximo nessa região de resistência e acabou revertendo seu comportamento de preço para uma baixa. Então realmente foi um bull trap bem interessante para essa faixa de negociações nesse tempo gráfico aqui analisado, no qual inclusive muita gente deve ter caído nessa operação. Eu mesmo inclusive eu cairia nessa operação dado esse grande volume de negociações acima da média no rompimento de uma resistência. E isso ajuda a reforçar para a gente que não existem certezas no mercado financeiro e não existem certezas na análise técnica. Isso porque mesmo com fundamentos técnicos importantes ao nosso favor e mesmo o mercado apresentando um sinal muito forte de alta, mesmo assim nós podemos ainda estar errado em tentar comprar nessa faixa de negociações. Indo agora para o Bitcoin Cash em seu tempo gráfico aqui diário, que inclusive apresentou uma fortíssima alta nos últimos dias. Podemos perceber aqui que nesse candle do dia 5 de maio, ele apresentou uma valorização de mais do que 50% em 24 horas de operações. E com esse grande movimento de alta realmente rompendo aqui esse topo anterior, também com grande volume de negociações aqui acima da média, isso também se configuraria para a gente um bom sinal de alta e também pode se configurar realmente uma boa operação comprada próximo aqui realmente essa faixa de negociações em que aconteceu inclusive esse rompimento. Por hora, os participantes comprados aqui dessa região do mercado estão momentaneamente lucrando aqui cerca de 18% em um intervalo aqui de 3-4 dias de negociações, e para aqueles que ainda querem entrar nesse ativo e querem buscar alguma oportunidade comprada, traçando aqui uma linha de projeção aqui, retração de Fibonacci nessa última perna de alta, nós podemos perceber que no momento aqui ele chegou muito próximo, na verdade ele acabou realmente testando aqui a linha de 38% de Fibonacci antes de apresentar um comportamento de alta. Então próximo aqui essa faixa de negociações realmente também se configurou uma outra oportunidade de compra para que você pudesse entrar nesse ativo aqui, pensando realmente nesse tempo gráfico aqui analisado, e uma eventual próxima oportunidade ela pode surgir justamente com o rompimento desse topo anterior no gráfico técnico, também claro, observando se o volume de negociações também estará acima da média. Observando o seu tempo gráfico de 4 horas, nós podemos perceber aqui realmente um pouco do mesmo do que vimos anteriormente no tempo gráfico diário, no qual o seu comportamento de preço está apresentando aqui um comportamento ascendente, formando topos e fundos cada vez mais altos. Porém, percebemos aqui que nas últimas horas aqui, essa faixa de negociações acabou encontrando um equilíbrio maior na sua relação aqui de oferta e demanda. Ele acabou inclusive formando um topo aqui mais baixo do que o topo anterior e rompendo um fundo, porém a sua queda foi freada aqui próximo a essa faixa de negociações em que tínhamos a linha de média móvel de 20 períodos para frear o comportamento de baixa dos preços. Então, observando justamente aqui essa linha de média móvel nesse tempo gráfico aqui analisado, realmente ela também se configurou uma boa oportunidade de compra para você com esse ativo financeiro aqui analisado. E por enquanto os comprados aqui dessa faixa de negociações estão lucrando aqui cerca de 9% em um intervalo aqui de 8 horas de negociações. E aqui o mesmo que eu falei anteriormente também serve para esse tempo gráfico, no qual uma próxima eventual oportunidade para compra também pode ser dada aqui pelo rompimento de um topo anterior e também observando, claro, se o volume de negociações também estará acima da média. E observando os seus tempos gráficos mais longos, como por exemplo o semanal e o mensal, podemos perceber aqui realmente que o seu comportamento atual de preço é de rompimento aqui de um topo anterior e também com o volume de negociações acima da média, o que representa então realmente um sinal fortíssimo de alta, pensando aqui no longo prazo desse tempo gráfico aqui analisado. E sendo assim, pela teoria de Dow, nós podemos então afirmar então que esse ativo estará em tendência de alta até que se prove o contrário, com justamente a prova do contrário sendo a formação técnica de topos e fundos descendentes, descaracterizando então o movimento de alta anterior que o ativo estava formando nesse tempo gráfico aqui analisado. E observando o seu tempo gráfico mensal, podemos perceber aqui realmente uma grande alta no seu comportamento de preço, inclusive ainda sem correção, no qual ele valorizou aqui mais do que 500% em 212 dias de negociações. E com essa grande alta nós podemos também perceber claramente que o nível técnico de sobrecompra já é apontado pelo RSI. E sendo assim, o mais recomendável então para operações compradas pensando no longo prazo é que você realmente espere uma correção no seu comportamento de preço, acontecendo aqui possivelmente em algumas das linhas de Fibonacci, ou então que você espere uma próxima eventual formação de estruturas de mercado de alta rompendo topos anteriores para que você possa entrar sim
num rompimento de topo anterior com a caracterização e sinalização de uma continuação desse movimento de alta. E você realmente esperando esses fatores técnicos aqui acontecerem, realmente a sua operação comprada terá um nível de assertividade muito melhor para a sua posição. E indo agora para a última criptomoeda desse vídeo, vamos analisar o comportamento de preço da Data USDT em seu tempo gráfico aqui mensal. Aqui nesse tempo gráfico analisado, podemos perceber realmente uma grande alta no seu comportamento de preço, no qual ele apresentou uma valorização de mais do que 800% em 151 dias de negociações. Encontrando aqui também próximo a essa faixa de negociações realmente uma resistência bem importante nessa região e assim formando o nosso topo histórico nessa faixa de negociações de 0,32 dólares. E também podemos perceber que realmente após ele tocar nessa faixa de negociações, ele apresentou uma correção muito forte, no qual passou aqui do nível de 61% de Fibonacci antes de apresentar uma retração de vela e continuar aqui com um movimento de alta para o seu comportamento de preço. E podemos perceber aqui inclusive que os comprados aqui dessa faixa de negociações estão lucrando nesse momento cerca aqui de 27% em 30 dias de negociações, depois de estarem aqui passando um calor e realmente perdendo 26% em um intervalo aqui também de 30 dias de negociações. Então quem realmente acabou comprando nesse ponto e acabou aguentando ainda essa baixa aqui no comportamento de preço, nesse momento está muito bem posicionado no mercado. E com isso, o próximo passo aqui de observação, analisando esse ativo, pensando aqui no longo prazo, é justamente observar qual será o seu próximo comportamento de preço. Se ele vai acabar então formando estruturas de mercados cada vez mais altas e vai vir aqui para romper novamente esse topo anterior no gráfico técnico, caracterizando assim então uma grande continuação do seu movimento de alta, pensando no longo prazo, ou se então essa alta atual dos preços não vai se manter por muito tempo e não vai acabar tendo muita força para romper esse topo anterior e vai acabar apresentando um comportamento de baixa ainda maior de correção no seu comportamento de preço. Observando aqui o seu tempo gráfico semanal, nós podemos perceber aqui realmente um pouco do mesmo do que vimos anteriormente no gráfico técnico mensal, com destaque realmente maior para essa baixa aqui que aconteceu e que ela encontrou um suporte justamente na linha de média móvel aqui de 20 períodos nessa faixa de negociações. Então realmente nessa região no qual passava uma linha de média móvel de 20 períodos, acompanhando aqui a linha de tendência de alta dos preços, realmente se mostrou uma grande concentração de demanda para esse ativo, fazendo com que realmente ele acabasse aumentando o seu preço após um teste nessa região e se mostrando assim realmente uma grande oportunidade de compra para os participantes do mercado. E por enquanto, os participantes comprados realmente dessa faixa de negociações estão lucrando nesse momento cerca aqui de 50% em um intervalo de 14 dias de negociações. E observando o seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui realmente que nos últimos dias o ativo acabou apresentando uma forte alta no seu comportamento de preço, formando então estruturas de mercado de alta e também cruzando para cima das linhas de médias móveis, o que então realmente sinalizaria para a gente nesse tempo gráfico aqui analisado uma tendência de alta aqui se formando. E sendo assim, com essa formação técnica de price action ascendente, eventuais oportunidades para compras podem então ser dadas pelo rompimento de um topo anterior, com também, claro, volume de negociações acima da média e também por eventuais testes que aconteçam nas linhas de médias móveis, como inclusive está acontecendo aqui nesse tempo gráfico analisado nesse momento. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.